longo da história, aí vamos falar da nossa era, certo? Era muito mais fácil corrigir um erro, uma falha, um pecado, certo? De um membro de uma igreja, certo? Hoje, complexo. as coisas, certo, tem que ser feita não com o sorriso em si, mas com a leveza, tá Graça. certo? Com a graça, aquela leveza de você conduzir primeiro a pessoa ao arrependimento, ao reposicionamento, porque essa é uma função. Mas, ao mesmo tempo, como fazer isso diante de uma sociedade tão fragilizada e que qualquer palavra contrária, certo, pode ser mal interpretado, o senhor está me ofendendo, me machucando, me ferindo. Fala um pouco sobre isso, irmão. Bom, primeiro, a gente tem que pensar que tudo que a gente conheceu de mundo, ele não deixou de existir. Família ainda existe, relacionamentos existem, mas esses processos, eles tomaram contornos muito diferentes nesse tempo que a gente vive. Por exemplo, no meu tempo, o meu pai não exercia diálogo. Ele dava uma ordem. Certo. Então, a ordem que ele dava era uma ordem para ser obedecida e ponto final. Então, essa realidade hoje, ela mudou. Hoje você precisa explicar para seu filho, dentro do contexto dessa sociedade, o porquê você está pedindo para ele não ter tal conduta, tal postura ou tal realidade. Então, esse processo ganhou esse contorno mais amplo. Não é simplesmente dizer não. A minha mãe dizia simplesmente assim, não. Por quê? Por que não? Hoje você tem que dizer por que não, explicar por que não, e é bem provável que não funcione. Então, assim, ficou muito amplo o processo, né? E você tem hoje uma realidade de familiar muito desconstruída. O pai e a mãe têm que sair para granjear o pão de cada dia, e os filhos são criados ou soltos, ou por uma escola, ou por uma avó, ou pela rua. E agora pelas redes sociais. Então, essa mudança, ela desestruturou gigantemente a família. Então, é muito comum a ausência. Então, os valores não são mais os valores que norteavam a nossa vida. De família, de conduta, de postura, de respeito. É muito comum você ver hoje um menino, um garoto na rua, gritar com um velho. No meu tempo, se você gritasse ou mais para trás com algum homem, ou pessoa mais adulta, você podia apanhar. E ainda apanhava dessa pessoa e podia apanhar em casa, por uma conduta. Então, você tem uma sociedade, você tem ambientes familiares muito, muito desconstruídos. Essa desconstrução, ela gerou pessoas, primeiro, sem habilidade emocional nenhuma, ou sem reserva emocional nenhuma. Eu estava na igreja, né, pastoreando. A igreja, nessa época, tinha escola, e eu fui chamado para correr na escola porque tinha um garoto na escola que estava endemoniado. Né? Aí eu falei, sério? Quantos anos? 10. Cheguei na escola, todo mundo pro lado de fora, e essa criança endemoniada dentro da escola, dentro da sala de aula, porta fechada. Aí eu abri a porta com todo mundo fora, e quando eu abri a porta, vi um guri, magrelinho, pequeno. Quando eu abri a porta, ele gritou. Uar! Fechei a porta, falei, uau, acho que tem realmente algo aí. Aí pedi licença, falei, tudo cá fora, abri a porta, entrei, fui até a carteira dele, ele batia assim com a mão na carteira, virei a carteira de frente com a dele, sentei, ele gritou, eu gritei o ar. Ele bateu na mesa, eu bati na mesa. Aí ele chorou. Aí eu falei, bom, já descobrimos que você não tem nenhum demônio. O que está acontecendo? O pai dele tinha ido embora e deixado ele com a mãe e o irmão. Então, havia uma desestrutura familiar na vida dele.
E aí, pela primeira vez, eu falei para ele se levantar, vim me abraçar. Abracei ele e esse menino chorou muito. Por quê? Porque a família dele se desconfigurou. Então, essa não é uma realidade especial. Isso é comum hoje. Eu participei agora, Cláudio, de uma palestra de mentoria, de gestão, e tinham 2.000 pessoas, e o palestrante, quando começou, perguntou quem era casado há mais de... quem era casado dos 2.000, 1.000 e tantos levantaram a mão. Depois ele falou, quem é casado há mais de 10 anos? Pô, baixou para 10. Quem é casado há mais de 20 anos? Baixou para 3. Quem é casado há mais de 25, sobrou eu e o irmão que me levou. E todo mundo riu, porque eu e o cara que me levou éramos casados com a mesma esposa há 25 anos. E aí o cara fez uma palavra com as pessoas. A gente deveria perguntar para eles como é que durou tanto. Porque virou piada, virou chacota, virou brincadeira. Aí quando ele perguntou para mim, eu falei, olha, duas coisas importantes. Primeiro, um ditado chinês. Antes de escolher, abra bem os olhos. Depois de escolher, fecha para nunca mais abrir. E segundo, falei, eu e minha mulher estamos tentando fazer dar certo. E vamos tentar a vida toda. Essa luta de construir uma família sólida. Então, nós não temos hoje, para quem olhar, não tem referencial. A gente tem essas famílias desconstruídas, os meus filhos, seus filhos, os nossos filhos, os filhos meus, os filhos deles, os filhos nossos. Então, nesse ambiente, você chegar para estabelecer uma conduta, um padrão, uma correção, você tem um universo muito gigante para poder trabalhar. Então, não é fácil você chegar para um homem e dizer para ele, cara, tu tá errando aqui. Porque a verdade não é mais absoluta, ela é relativizada. Então, nesse relativismo, o que é certo para mim, o cara hoje não acha que é certo para ele. Então, você tem que ter muitas ferramentas, muita habilidade e muita graça para levar ele ao entendimento de que aquilo não é simplesmente um erro. Pode levar ele a uma tragédia, e uma derrota, e um fracasso em finanças, em família, em ministério e em áreas da vida. Então, não, vamos aqui criar um ambiente, eu gostei da conversa. Nós precisamos de uma leveza, grande, certo? Que as pessoas não sabem como obter. Isso aí. É mais ou menos isso. E continuam tentando impor na dureza, que não funciona mais. Então, criar mais uma revolta do que propriamente. Então, o que nós temos hoje, você acha, Josi, é assim, nós já tivemos tantos abusos. Isso aí. Certo? Eu acredito que as pessoas e os pastores, eu estou falando mais hoje nesse ambiente nosso religioso, eles trabalharam com o que tinham. Não foi de maldade. Não. Eles chegaram até aqui proibindo porque eu prefiro afastar as pessoas do perigo, seja ela meus filhos, seja ela as ovelhas que eu pastoreio. Então, se o cinema é perigoso... Ele é mau. Ele é mau. Se a praia é perigosa, se o futebol... Não presta. Certo? Eles buscaram fazendo isso. Eles colocaram o diabo em tudo. Isso. E com isso Na endureceram. Música, endureceram uma geração. Uma geração. Certo? Então, você acha assim que o abuso acabou criando um efeito elástico. Claro. Nós puxamos tanto para trás que quando soltou... Foi muito para frente. Foi muito para frente. É mais ou menos isso que você acha que... Eu penso assim, ó, não houve uma expansão de mente para poder ajudar a entender como contextualizar. Meus pais vieram de um contexto de igreja pentecostal, Assembleia de Deus, então não podia batom, não podia corte de cabelo, não podia televisão. Meu pai falou, não, a TV não tem problema. O problema está em administrar o que se assiste. Então, na minha casa, teve TV. Então, os filhos de todos os pais daquela igreja frequentavam minha casa para ver jogo de futebol. Então,
atleta não podia ser evangélico. Aí eu tive uma habilidade para jogar futebol. Meu pai falou, tem uma habilidade. É Deus que dá todo o dom. Então, ele pode estar nesse ambiente e se manter. Então eu fui para o Guarani Futebol Clube, fiz teste, passei e joguei na base. Só que o meu pai era militar, e você sabe, militar casca grossa, militar firme. Então ele não negociou esses valores. Então quando alguém dizia, mas é do diabo, ele falou assim, ué, quem deu para o diabo essas coisas? Se tudo é Deus que dá, se tudo é Deus que faz. Nós estamos dando para o diabo coisas que não são dele. Então, por exemplo, não podia ter bateria. Eu tocava bateria. Aí meu pai comprou uma bateria para ter bateria no louvor dos jovens da igreja. Porque ele entendia que o que santificava era o uso certo. Okay. Então, eu e meus irmãos não nos desviamos. E a nossa geração foi salva na minha casa. Porque meu pai, por ter na sua... E ele é um homem rude, viu? Que com 14 anos saiu de casa, militar, casca grossa. Mas ele soube conduzir o processo com a habilidade da minha mãe. Então, eu tenho muitos amigos que deixaram o evangelho e a fé e se amarguraram. Por quê? Seus pais não tiveram a mesma graça. Só que quando a gente trafega dessa forma, a outra geração vem e ela pega a cerca e derruba no chão e fala não. E aí você tem aquilo que você falou do estilingue que vai longe. Tudo pode, nada é problema, tudo solto. Então, eu acredito que a gente precisa trazer equilíbrio, né? Muito sal é ruim. Pouco sal é ruim. Então, o tempero, ele equilibra. Okay. Então, se a gente souber temperar, então, o que é que a gente perdeu de talento, de pessoas que tinham habilidade com teatro, futebol, esporte, música, músicos, dizendo que era do Satanás, era do diabo? Nós jogamos uma geração no lixo. Agora, essa outra geração, não. Agora não precisa mais de nada. Tudo é possível. Não. Há uma linha entre o santo e o profano. Há um equilíbrio que a gente precisa ajustar. Então, por exemplo, eu estava casado com a Roberta, já 13 anos de casado. Nunca tinha ido no cinema. Aí um dia eu estou passando com a minha mulher, a esposa do meu pastor estava na fila do cinema. Eu falei, uai, se ela que é a esposa do pastor está na fila do cinema, que é a fila do diabo, o que estou fazendo? Dei meia volta e falei, Roberta, vamos no cinema. Ela falou, mas você não vai, você fez voto. Ah, esse voto acabou hoje. Aí eu assisti um filme com a minha mulher, foi a coisa mais gostosa da minha vida, comi pipoca. Assisti um filme maravilhoso. E aí eu tive que responder para a minha liderança que eu tinha tido assim um deslize. Eu falei, qual deslize? Se a esposa do pastor estava lá. Então vocês vão brigar primeiro com ela. E dali para frente eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa para a minha geração. Equilibrar o jogo. Equilibrar as realidades. Então, eu passei a fazer um evento de música para a garotada jovem, chamava Celebrai. Coloquei luz de show, coloquei bateria em cima de palco. Cara, a primeira palavra que eu recebi da liderança da igreja foi essa. Tu está transformando a igreja em boate. Eu falei, então essa boate que eu estou transformando, seus filhos estão nela. Você prefere seus filhos nesse ambiente ou seus filhos perdidos? Aí, um choque de realidade. Então, eles me permitiram fazer com medo de perder os filhos. Ok. Mas, de repente, eles perceberam que havia a mesma graça do Espírito, a mesma palavra, só estava usando as ferramentas da forma equilibrada.